Olá, seja bem-vindo à nossa 10ª aula. Estamos encerrando, caminhando para o encerramento desse nosso curso, o que Jesus deseja que você faça. É a nossa penúltima aula. Eu sou o pastor Gabriel Lamoso, como você já deve saber, e é uma alegria muito grande a gente poder caminhar nessas aulas aprendendo o que Jesus deseja de nós. Hoje nós vamos estudar sobre missões. Jesus deseja que nós sejamos missionários, façamos missões. É uma frase muito interessante dita por um pregador famoso chamado Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte, de que ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Então vamos refletir um pouco sobre isso nessa aula. Por que nós precisamos fazer missões? Romanos capítulo 10 nos ajuda a entender. Romanos 10, do 13 ao 15, vai nos ajudar a entender que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas que para que as pessoas possam invocar, olha só o que eles precisam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? É preciso que haja quem pregue para que as pessoas ouçam e depois de ouvir, elas possam crer. E para crer, é preciso saber de quê? Da palavra de Cristo Jesus. Muito bem, para que a pessoa seja salva, ela precisa invocar, crendo naquele que ouve. Mas para ouvir, é preciso que haja alguém que pregue a palavra de Deus. Há uma frase muito famosa que diz o seguinte: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Essa frase está errada biblicamente. Porque, por mais que eu possa fazer boas ações, nada substitui a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser acompanhada de boas ações, mas ela é indispensável para que alguém possa realmente voltar a Cristo, possa buscar a Jesus. Por isso, o pregador, o discípulo que compartilha a mensagem, ele tem a promessa que, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como é precioso para Deus aquele que compartilha a palavra. E esse precisa ser enviado. Como pregarão se não forem enviados? Então, nós precisamos de gente que prega o evangelho para outra gente, que prega a palavra de Deus para que vidas sejam salvas. E de onde vem essa história de fazer missões? O primeiro a fazer missões foi o próprio Deus, que tinha um único filho e tornou ele um missionário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, o primeiro missionário foi Jesus Cristo, que veio ao mundo, enviado pelo Pai, para anunciar e trazer a salvação. Jesus veio fazer missões, ele veio pregar para que as pessoas pudessem ouvir e assim viessem a crer. E ele envia outros missionários, os seus discípulos, para cumprirem a mesma missão. E ele diz em Atos 1:8, vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E serão minhas testemunhas, serão meus pregadores, serão meus discípulos, anunciando a mensagem. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até Barreiras, de onde eu estou gravando esse vídeo. E a Igreja Batista da cidade está localizada, qual eu sou pastor hoje. Então, nós precisamos refletir. A missão de fazer discípulos, ela é urgente. Por quê? Porque se as pessoas não ouvirem, elas não irão crer. E se elas não crer, elas irão para o inferno. Elas irão para a condenação eterna. É por isso que o Espírito de Deus clama. Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. É por isso que nós temos que dar a mesma resposta. Envia-me, Senhor, a pregar o Evangelho. E Jesus é o nosso exemplo. Em Mateus 9, 35 a 38, Jesus ia passando de todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. E Jesus, ele, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E então ele diz aos seus discípulos: a seara, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Peçam, pois, ao Senhor da seara, da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita.
Assim, queridos, nós precisamos lembrar de que há uma grande missão a ser cumprida, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que se dispõem a cumprir a vontade do Senhor. E eu quero desafiar você. Você já teve uma aula aqui sobre testemunhar. Quem sabe Deus pode estar te chamando para você ir para um outro lugar pregar o evangelho. Mas, aonde você está, você tem que ser um missionário. Você é um missionário do Senhor Jesus no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente de relacionamento, aonde você está. Você é chamado a cumprir a missão. Mas, além disso, eu quero dizer de que nós temos que fazer missões aonde nós estamos, mas precisamos de missionários em lugares onde nunca iremos. Assim, as igrejas devem se unir para que discípulos que se dispõem a essa missão sejam enviados. É por isso que nós fazemos campanhas de missões, campanhas de oferta missionária e às vezes fazemos até viagens missionárias para alcançar os locais onde não são alcançados ou precisam de ajuda na proclamação do Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar, mas também precisamos contribuir, ofertar. A nossa própria igreja, a Igreja Batista da Cidade, estava fechada, ficou fechada por 2 anos, mas graças a igrejas que investiram e ofertaram e enviaram missionários, no caso eu e a missionária Joyce, nós pudemos vir para cá para poder pregar o Evangelho e reabrir e revitalizar a Igreja Batista da Cidade. Assim também, através das nossas contribuições, igrejas espalhadas por todo o Brasil e até lugares do mundo poderão receber missionários, locais poderão receber missionários que irão pregar o Evangelho. E através da pregação do Evangelho, vidas serão eternamente transformadas. E isso muitas vezes vai nos custar tempo, recursos, mas nós precisamos lembrar de que o Salmo 126:6 diz o seguinte: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Um dia nós estaremos no céu, na glória eterna, e lá veremos pessoas de todas as tribos, raças e nações, e veremos quantas vidas foram impactadas porque nós entendemos o que é fazer missões. É sonhar e crer que vidas podem ser transformadas pelo Evangelho, é investir no reino de Deus, pregando, contribuindo e também orando. A mesma oração que Jesus nos ensinou. Peçam ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores. Clame ao Senhor para que levante mais obreiros, missionários, pastores, mais discípulos dispostos a ir e anunciar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Que você possa viver essa realidade e que possamos avançar nessa missão. A missão de fazer missões. A missão de imitar o Deus missionário que tinha um único filho e enviou ele para o campo missionário para salvar a todos. O Deus que vem em direção ao homem para resgatá-lo e salvá-lo. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima e última aula desse curso.